Olá, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa de estudo da Bíblia, por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos muito gratos por você nos acompanhar aqui nos nossos programações. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Luz no Escuro. Conforme vocês veem, não estou sozinho, estou com o Nelson, ele vai se apresentar. Muito bem, aqui Nelson, é um prazer fazer parte dessas programações, das lições da Escola Sabatina. Eu espero que esta seja mais uma lição, mais um manual cheio de lições que vocês possam aprender, porque nós já estamos a aprender ainda com a primeira lição deste manual para este trimestre. São muitas lições por aprender. Muito bem. Obrigado. Ok. Estamos no novo ano, novo trimessário, e desta vez vamos analisar este guia de estudo, que tem como título o Livro dos Salmos. Vamos desvendar o Livro dos Salmos, vamos compreender a essência dos escritos dos Salmos. Se você é novo aqui no canal, para agora, se inscreva. Queremos que você faça parte desta grande família. E não queremos apenas que você se inscreva, mas escreva aí nos comentários de onde nos acompanha. Queremos te conhecer. Muito bem, pode pegar sua Bíblia e venha conosco. Para essa semana vamos analisar a primeira lição do nosso trimestre, que tem como título Como Ler os Salmos. E nosso verso áureo para memorizar está em Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. O que é que nos diz? Ok, Lucas 24, 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Muito bem. Livro dos Salmos, este livro é também conhecido como livro de músicas, de orações. E nós vamos poder compreender ainda mais respondendo à seguinte pergunta. O que é Salmos? O que é Salmos? Muito bem. É muito interessante ou importante responder a essa pergunta porque poderá nos ajudar na compreensão das demais lições que contém neste manual que, afinal de contas, fala do livro de Salmos. Okay? Falar do livro de Salmos, que em outras palavras já mencionou, trata-se de um livro de louvores. Na tradução hebraica, okay? A palavra que nós encontramos diz exatamente louvor. É um livro que contém louvores. Okay? Em outras palavras, contextualizando então o livro de Salmos, okay? Encontramos que Salmos é a união do coração de Deus com o coração do homem. Okay? E em outras palavras, ao conteúdo que nós encontramos que é uma coleção de orações, uma coleção de hinos, uma coleção de palavras de agradecimento, de gratidão a Deus e muitas outras temáticas que nós encontramos neste livro, mas que se resumem na palavra louvor, como um livro que contém louvores. Muito bem. Depois de termos compreendido este aspecto do que é os salmos, louvores, orações inspiradas por Deus, importa compreender o nosso título dessa semana é como ler os salmos. E a Bíblia ela deve ser lida e compreendida e explicada da maneira mais óbvia, né? Da maneira mais óbvia possível, o mais natural possível do que a Bíblia apresenta. A menos que seja empregada símbolos e figuras. Nós podemos ver nos outros livros, por exemplo, de profecias, Apocalipse, estão lá símbolos. Quando vamos ao Apocalipse, encontramos dragão, vento e essas coisas. Mas para o livro de Salmos, é muito empregada figuras de linguagem, não é? Então, temos que ter em consciência de que o livro de Salmos tem essas figuras de linguagem. E agora, sendo este livro de cânticos e louvores a Deus, como foi o processo
de inspiração dos profetas, porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, 21, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Não foi pela vontade do homem, porque há muito alvoroço por aí, lá fora, dizendo que o livro de Salmos não foi inspirada por Deus, não é? Como nós podemos nos sair dessa? Muito certo. O livro de Salmos, como um livro que faz parte da palavra de Deus, em que a palavra de Deus é tida como palavra que vem de Deus para o homem. Mas, especificamente falando do livro de Salmos, nós encontramos na essência do livro palavras que aparentemente vêm de homem para Deus. Quer dizer, é o homem que expressa as suas palavras para Deus. Mas mesmo assim, no meio do livro que já deixa claro que toda a escritura é inspirada por Deus, logo nós compreendemos que também o livro de Salmos foi sim inspirado por Deus, para dizer que os homens que escreveram este livro, os músicos que puderam compor essas palavras que contém neste livro, foram sim inspirados por Deus. São palavras, o seu entendimento foi iluminado por Deus. E por meio da sua sabedoria, eles puderam construir, de acordo com o seu contexto, essas palavras que nós encontramos neste hino, ou então neste livro de louvores. Agora, por outro lado, nós encontramos o contexto histórico, o contexto em que Israel vivia. Okay? O povo de Israel acabava de ser libertado do cativeiro em Babilônia. Agora, eles tinham mais motivos para poder adorar a Deus. Para dizer o quê? Este livro é centrado na adoração num contexto de vitória em que os hebreus viviam. Okay? Os hebreus, por meio do livramento que eles viveram, eles tinham motivo de louvar a Deus. Nas suas festividades, eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus, davam ações de graças. Ações de graças. Exatamente, por meio do livramento que eles tiveram por meio de Deus. Então, era costume do povo hebreu, em todas as suas festividades, em todas as suas cerimônias, em todas as suas nas liturgias, era o costume deles louvarem a Deus, que são essas palavras que nós encontramos no livro de Salmos, que em outras palavras são orações que o povo hebreu expressava, não é? As suas palavras que eram dirigidas então para Deus. Ok. Então só para acrescentar, então foi essa inspiração, foi nesse contexto que surge a inspiração dessas palavras que nós encontramos do livro de Salmos. Muito bem. Os Salmos, eles têm 150 cânticos e poemas inspirados por Deus, usados nas igrejas, em todas as épocas. E os Salmos, eles compunham o Inário Antigo, não é? E nós temos esta Bíblia do livro dos Salmos, e nós temos que ler e compreender. Como havíamos dito anteriormente, que sempre nós vamos encontrar uma figura de linguagem no livro dos Salmos. Por exemplo, o salmista, quando chega a dizer: sob suas asas me refugiarei, não é? Então, essa expressão, existe uma figura de linguagem ali. Deus, ele não tem asas. É necessário que nós possamos compreender esse paralelismo, esta figura de estilo, para que possamos, no real sentido, compreender o que o texto quer nos dizer, não é? Então, assim como uma galinha cobre os seus pintainhos com suas asas, o nosso Deus também está em braços abertos para poder nos abraçar, nos acolher, não é? O livro dos Salmos são todos livros de poesia. Encontramos o livro de Provérbio, o livro de Cantar, Jó e o próprio Salmos, não é? E este livro de Salmos é com muita frequência mencionado que são os Salmos de Davi. Sabe por quê? Porque este rei foi o autor de muitos deles, não é? De muitos deles.
E agora, o que é que nós temos, olhando para a nossa realidade, como é que nós podemos... Os salmos, eles eram usados no passado e nós temos essa, essa Bíblia que nos inspira. Orações e músicas inspiradas por Deus. Será que as nossas músicas, nossas orações foram inspiradas por Deus? Muito bem. Uma vez que nós estamos aqui a estudar que o livro de Salmos, os homens, os autores que escreveram o livro de Salmos foram divinamente inspirados. As músicas que nós temos hoje em dia, que nós cantamos, o hinário que nós usamos na igreja, eu posso sim afirmar que é sim inspirado. É sim inspirado por meio dessas músicas ou então dessas mensagens que nós encontramos no livro de Salmos. Podemos não encontrar a melodia como tal, não é? Mas as palavras, ok? O contexto, ou então a ideia a transmitir é sim inspirado por meio desses cânticos ou então dessas palavras do livro de Salmos e os demais que relatam que estão do louvor direcionado a Deus. A música, quando corretamente empregada, né, estamos a dizer aqui que nós precisamos compreender o texto dos Salmos. Quando vem aí uma figura de linguagem, temos que procurar entender. E no nosso inário também, quando você pega a sua, ou melhor, o seu inário para cantar, você deve compreender o que você canta. Por exemplo, remiu, Jesus me remiu com seu sangue. Se você não entende o que é isso de remir, e não vai fazer nenhum sentido, você não vai compreender na essência o que é que a mensagem traz. É nesse sentido que o livro dos Salmos nos convida, ou essa lição nos convida para podermos compreender o livro dos Salmos. Então, a música, quando ela é empregada corretamente, ela é um precioso dom de Deus, destinado a elevar os nossos pensamentos, não é? Para as coisas mais altas e nobres, porque ele nos inspira e enaltece a nossa alma. Então, portanto, nós precisamos cuidadosamente compreender aquilo que nós cantamos. Afinal, estamos a cantar para Deus. O livro dos Salmos muitas vezes é mencionado com frequência Davi. Será que foi ele simplesmente que escreveu o livro dos Salmos? Como nos saímos dessa? Ok, muito bem. Realmente, há quem possa pensar que o livro de Salmos é simplesmente de Davi. Tudo bem que Davi escreveu a maior parte, não é, dos textos ou então da mensagem do livro de Salmos, mas encontramos vários outros autores para dizer que existe uma diversidade de autores justamente para este livro de Salmos. Encontramos alguns que eram relacionados ao aspecto de adoração no templo. Os levitas, eles participaram na escritura então do livro de Salmos. Encontramos também alguns músicos da época que também fizeram parte da escritura ou então dos autores do livro de Salmos. Temos também um Salomão, temos Moisés, por aí vai. Agora, há uma diversidade de autores, mas que, mesmo assim, eles escreveram coisas com sentido, coisas interligadas, palavras que fazem sentido. E este livro tem uma estrutura organizada, para dizer que é um Deus. Trata-se de uma inspiração vinda de um Deus organizado, que faz coisas organizadas e que também transmite-nos palavras organizadas. Não é? E quanto às orações, como que nós podemos nos dirigir a Deus, sabendo que Ele nos ajuda? Nós não sabemos como orar, mas temos louvado ao Senhor através do livro dos Salmos, quando nós lemos, quando nós meditamos. Será que temos orado como convém? Muito certo. Para um servo de Deus, para um verdadeiro cristão, até as suas orações, as orações que ele endereça a Deus, são sim inspiradas.
que nós encontramos no livro de Salmos como um livro também de orações que contém uma coleção de orações. O que é que a lição nos quer ensinar? O que é que a lição nos ensina? A lição nos ensina que essas orações, que são sim direcionadas a Deus, é Ele mesmo quem inspira. Para dizer que não é só receber de Deus, quer dizer, não só recebemos palavras boas de Deus, como as que nós transmitimos ou as que nós expressamos a Ele, Ele mesmo é quem inspira. Agora, eu sendo um cristão sincero, quando eu quero orar a Deus, pelo fato de eu viver na fé, pelo fato de eu viver essa comunhão com Deus, automaticamente as minhas palavras, os meus desejos, ok, que eu vou depor ou então vou colocar nas minhas orações, com certeza serão inspiradas. As minhas palavras, a minha oração em geral, será inspirada por Deus. Muito bem. É com muita alegria saber que nós não sabemos orar como convém. Os que escreveram os salmos, eles oraram como convém, porque receberam uma inspiração e escreveram. E dessa forma, o livro dos salmos é um exemplo para nós, é um modelo para nós, não é? Então, decida agora ler os salmos, não é? E dirija-se a Deus em orações, em cânticos, para podermos louvar o nosso Deus. Muito provavelmente, quando é o final do ano, temos nos reunido nas nossas casas e damos graças ao nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, pela proteção. E os salmistas, eles davam graças, louvores. Siga esse exemplo dos salmistas, leia mais salmos e reconheça o cuidado de Deus que Deus tem sempre nos acompanhado, nos cuidado, nos livrado. Então, temos 1000 motivos de nós agradecermos ao nosso Deus. Então, que esse estudo do livro dos Salmos seja na sua vida uma revitalização para você compreender e aceitar essas lições. Tenha um feliz ano novo, que Deus possa o abençoar.